Meus irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Romanos 8, 18 diz dessa forma: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, porque aqui estamos mais uma vez tendo a honra de te servir com os nossos louvores, com as nossas canções, adorando a Ti na beleza da Tua santidade. Somos falhos, pecadores e necessitamos, Senhor, do alimento, o alimento que vem de Ti e a Tua palavra. Por isso nos fala mais uma vez, nos edifica, que cada um de nós que aqui chegamos possamos sair edificados, alimentados, saciados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glorificando o Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma breve palavra a respeito de um tema que nós temos que sempre reforçar o nosso tempo presente, sobre alguns questionamentos que nós como cristãos fazemos e que até mesmo as pessoas de fora fazem. Sempre quando nós nos aproximamos do Evangelho, quando nós chegamos à casa do Senhor, nós ouvimos sempre a palavra não, né? Nós não podemos, não pode fazer, não pode ir, não pode usar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, essas regras, esses nãos estão presentes. Essas perguntas estão presentes no nosso cotidiano como cristãos. Às vezes a gente ouve isso a respeito dos nãos, mas nós não ouvimos respostas de o porquê não. Até parece às vezes que é proibido por livre e espontânea vontade da religião que decidiu me privar de alguma coisa que o mundo faz e que talvez eu pudesse fazer, mas a tradição dos homens, a doutrina, o dogma humano diz que eu não posso, mas na verdade não há uma explicação, uma justificativa de o porquê não pode fazer, de o porquê não pode usar, de o porquê não pode ir. Eu quero aqui trazer alguns desses porém, são alguns poucos, existem muitos e muitos mais, mas esses poucos eu acredito que dá para nós falarmos aqui nessa noite. O primeiro desses questionamentos é a respeito dos vícios. O que é o vício? Porque a gente ouve falar, você ao vir para a igreja,
Você tem que abandonar os vícios, você tem que deixar os vícios. O que é o vício? A palavra vício, ela tem dois significados básicos. Primeiro, o vício é a condição de ser fisiologicamente ou psicologicamente dependente de uma substância viciosa. Então, a primeira definição de vício é você estar fisiologicamente ou psicologicamente dependente de uma substância que causa vício. A segunda definição para o vício é que o vício é um estado de se ocupar ou de se envolver em algo de forma habitual e de forma compulsiva. Ou seja, o vício também é algo que às vezes se acaba se tornando um hábito, né? Uma rotina e algo que é compulsivo. Por que a gente fala a respeito dos vícios? É porque existem muitos de nós que passam anos e anos dentro da igreja, ou não por se esforçar, ou por não ouvir uma resposta devida à luz das Escrituras, acabam se tornando cristãos que são viciados. Cristãos que são viciados, ou viciados conforme a primeira definição, em alguma substância viciosa, ou viciado em algo, uma ocupação, que é algo que se torna hábito, algo que se torna rotineiro e que se torna compulsivo, um ato excessivo a respeito de algo. E um dos maiores vícios, né, que a gente sabe que quando nós ouvimos ao adentrarmos a igreja, é sobre as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, irmãos, há um grande debate atualmente na internet, nos grupos. Vai ter muitos e muitos teólogos que vão ter divergências a respeito das bebidas alcoólicas. Mas eu quero ler com vocês aqui em Provérbios. Vamos abrir Provérbios. Provérbios de número capítulo 23 e o versículo de número 19. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho do teu coração, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. A respeito das bebidas alcoólicas, irmãos, devido a esse grande debate, porque a Bíblia proíbe ou não proíbe? A Bíblia condena a bebida alcoólica ou a embriaguez, né? Embora, se nós estudarmos de forma mais ampla sobre esse assunto e não encontrarmos dentro da Bíblia um mandamento que diga de forma direta: você não pode ingerir bebida alcoólica, sobre a falta de mandamentos que falem diretamente a nós, para nós não ingerirmos bebida alcoólica, muitos dizem que Deus não condena beber, né? Mas só condena a embriaguez. Por outro lado, ao estudarmos as Escrituras, nós vamos ver que nem tudo aquilo que é lícito convém a nós fazermos. Nem tudo que é lícito convém a nós cristãos fazermos. E eu vou dar alguns exemplos dentro da Bíblia sobre o que a bebida alcoólica fez com algumas pessoas da Bíblia.
o uso da bebida alcoólica fez com algumas pessoas. O primeiro exemplo é o homem chamado Noé. Em Gênesis capítulo 9, versículo 21, anote aí, Gênesis 9, 21. Noé tinha acabado de descer da arca. Deus tinha acabado de fazer um grande milagre na vida de Noé com sua família. Eles eram os únicos habitantes da terra. Toda a terra estava dizimada por causa da sentença de Deus. Noé agora foi esse agraciado com a vida, e ele, quando ele sai da arca, quando ele começa a trabalhar, a arar a terra, Noé vai plantar uma vinha. E nós sabemos que o vinho na Bíblia, ele era por fermentação natural, não existia a substância etanol, não existia o álcool como nós temos hoje. O álcool era por fermentação natural, e Noé vai se embriagar com este vinho de fermentação natural, e ele se embriagou a tal ponto dele tirar as suas vestes, dele ficar nu na sua tenda. E ele era aquele agraciado por Deus, ele era aquele homem que escapou da sentença do Senhor, agora passava por um vexame como esse por causa da bebida alcoólica. A gente sabe o que acontece logo em seguida. Cã vê seu pai nu, e ao invés de protegê-lo, ele vai falar para os outros: olha, o papai está nu. E aí vem a bênção e maldição sobre os filhos de Noé. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é um exemplo ainda mais assustador, irmãos. O segundo exemplo está em Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao versículo 36. Deus vai fazer com que Ló saia de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que quando ele sai, a ordem era para não olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás, vira a estátua de sal. Quando ele sai dali, Ló com as suas duas filhas não vão morar em nenhuma cidade mais, começam a habitar em cavernas. E olha o que acontece. As filhas disseram assim: nós estamos morando com o nosso pai aqui em cavernas, e nós não temos contato com homem nenhum. Nosso pai não vai ter descendentes. Se o nosso pai morrer agora, não vai ter descendentes. Nós também não teremos descendentes. O que nós vamos fazer? Disseram uma à outra: venha, vamos tomar o vinho, vamos embriagar o nosso pai e vamos nos deitar com ele. E foi isso que aconteceu. Na primeira noite, a primeira filha embriagou o pai Ló, e ele estava tão alcoolizado que ele nem percebeu que deitou com a sua própria filha. Na segunda noite, a segunda também fez da mesma forma, alcoolizou seu pai e deitou-se com seu pai. Aconteceu um ato de incesto dentro da própria família por causa do uso da bebida alcoólica. A gente vai ter outro exemplo que está no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. Olha o que acontece. A gente sabe que Davi, ele teve consequência por causa do seu pecado com Batseba. E a Bíblia vai dizer que Aminon, ele abusa de Tamar, sua própria irmã. Absalão, que era irmão dos dois, ele fica irado, e ele quer de qualquer forma matar o seu irmão Aminon. E o que ele vai fazer então? Ele prepara uma festa e ele vai embriagar o seu irmão. Ele embriaga Aminon e depois ele comete o seu homicídio. Mais um exemplo do que a bebida alcoólica pode fazer. Como que funciona, irmãos, então, esse processo da bebida alcoólica, do etanol no nosso metabolismo? Quando o etanol ele é absorvido, ele cai na nossa corrente sanguínea.
ele atinge rapidamente o nosso sistema nervoso central, onde ocorrerá efeitos conforme a quantidade de álcool ingerida. E um desses efeitos é que a presença do etanol das nossas células cerebrais, vai promover uma desordem na ação de alguns importantes neurotransmissores. E desses neurotransmissores tem o ácido gama, a dopamina, que são transmissores que vão afetar, primeiramente, a sensação de felicidade. O álcool, ele vai produzir, porque ele atinge o neurotransmissor chamado serotonina, ele vai transmitir uma falsa sensação de felicidade. O álcool, ele engana o neurotransmissor e transmite para o usuário a falsa sensação de felicidade, porque é esse neurotransmissor que transmite felicidade para nós. O outro transmissor, que é o dopamina, vai falar a questão a respeito do humor. É por isso que quando é ingerido álcool, muitas pessoas ficam agressivas, muitas pessoas praticam violência, muitas pessoas praticam homicídios, porque o álcool vai enganar o neurotransmissor chamado dopamina e vai fazer com que a pessoa cometa coisas que não quer fazer muitas das vezes. Então a gente está tendo aqui alguns exemplos de como o álcool age no nosso organismo, de como ele age quando nós inserimos. E outra coisa relevante para nós falarmos aqui é que o álcool, ele é uma droga lícita. Existem drogas ilícitas, que são os entorpecentes, a maconha, o crack, tantas outras drogas que existem, são drogas proibidas, ilícitas. Existem as drogas lícitas, que por exemplo, as bebidas alcoólicas e o cigarro. Eles são drogas lícitas, são drogas, mas são drogas que não são proibidas, são drogas que são permitidas para a população usar, mas não deixam de ser drogas. Quando você vai na internet, quando você vai na televisão, você vai ver que a maior causa de acidentes no Brasil e no mundo, é por causa de condutores que ingeriram bebidas alcoólicas. Você vai ver que a maior parte das famílias que estão destruídas é por causa do excessivo uso das bebidas alcoólicas, que fazem presente da rotina de muitas famílias. Então o álcool nunca foi e nunca trouxe coisas boas para nós. O álcool nunca foi algo agradável para nós, pelo contrário, só traz coisas ruins. Os exemplos da Bíblia estão aqui, os exemplos da sociedade estão aí. Então essa é a resposta para a sua pergunta: por que eu não posso beber? Por que eu não posso beber um chopp? Por que eu não posso beber uma caipirinha? Por que eu não posso fazer como as outras pessoas fazem? Porque não é uma coisa boa para você, não é algo que vai trazer um benefício para você, pelo contrário, vai ser algo que vai ser maléfico tanto para o seu corpo como para a sua alma. Amém? Aí eu fico pensando, irmãos, o tamanho da hipocrisia dessa sociedade. Você vai para as matérias da televisão, você vai ver: eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu faço uma dieta. Aí você vê as pessoas que fazem dietas para proteger o seu corpo. Enquanto elas fazem essas dietas para proteger o seu corpo, elas estão ingerindo bebidas alcoólicas, que destroem o corpo de qualquer forma. Amém? Outra droga ilícita é o cigarro. Vamos ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 6, versículo 19.
Acaso, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Irmãos, eu imagino que um certo dia o diabo fez uma reunião, isso é uma imaginação minha. Lá no inferno, ele disse assim: olha, eu vou arranjar uma maneira de enganar o ser humano de uma forma tão fútil, que ele vai ver que é algo tão banal, tão mortífero, e mesmo assim ele vai ser enganado. Ele fez a reunião no inferno e ele inventou o cigarro. Por quê? Porque hoje, no mundo inteiro, olha a porcentagem: 1,1 bilhão de pessoas fumam no mundo inteiro. 1,1 bilhão de pessoas fumam. E mais, o cigarro mata aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano. E o que contém no cigarro? O cigarro, ele contém mais de 5.315, e alguns estudos novos apontam mais de 7.000, né? 5.315 substâncias tóxicas. Ou seja, não existe nenhuma coisinha, nenhum elemento dentro do cigarro que seja algo bom. Diz assim: não, isso aqui é bom para você. Não, todas as 5.315 ou 7.000 substâncias são tóxicas e que trazem algo de ruim para os seus usuários. Uma dessas substâncias estão alcatão, a nicotina, monóxido de carbono. Você sabe o que é monóxido de carbono, irmão? Monóxido de carbono é aquilo que o carro emite, é aquilo que sai da descarga do carro, é aquilo que sai do carro. Essa substância que sai lá do carro é aquilo que as pessoas estão fumando. E ainda tem casos, né, que vão dizer que dentro do cigarro tem formol, que é conservante do cadáver, tem amônia. E a maioria das substâncias, 90% das substâncias, são substâncias que provocam câncer das pessoas que usam. Mas mesmo assim se torna algo tão viciante que não tem qualidade, não tem sabor, não tem nada, e só destrói e mata a pessoa por dentro aos poucos. E agora, né, o diabo inventou: não, eu vou mudar, agora eu vou mudar agora de um vapor, que dentro desse vape ou vibe aí que inventaram aí, que é até proibido no Brasil, né? Tem lá a substância da maconha, por exemplo. E as pessoas pensam, porque isso é algo que tem cheiro, né? Algo que você pode usar aí em público, como o cigarro é proibido, mas o usuário acaba usando até mais do que o próprio cigarro, e isso acaba destruindo ele ainda mais. Então, por esses e outros motivos, essas drogas ilícitas, elas fazem a destruição do nosso corpo. E esse corpo não foi feito para ser destruído, pois ele é templo do Espírito Santo. Ele deve ser conservado. É por isso que nós devemos nos livrar desses vícios. Quando Deus diz não para nós, não é porque Ele quer nos privar. Ele quer dizer assim: olha, isso não é bom para você, isso não é bom para o seu corpo, isso não é bom para o seu organismo. Então essas são as questões. E a pergunta agora é: como que cura o vício? Qual é a cura para o vício? Ah, mas a cura para o vício, eu acho que é o exorcismo, né? Expulsou o demônio saiu, ponto final. Às vezes a gente tem uma noção errada das coisas, irmãos. O exorcismo, a expulsão de demônios,
não traz libertação para ninguém. Que isso, irmão, você está errado. Eu estou certo e eu posso te provar dentro da Bíblia. Expulsar demônio de alguém, para que essa pessoa seja liberta, para que essa pessoa seja liberta dos vícios, não traz libertação para ninguém. Vamos abrir Mateus capítulo 12. Mateus 12, 43. Mateus 12, 43, olha aí. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Não, porém, encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde eu saí. E tendo voltado, encontra vazia, pálida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam, e ali o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha aqui, essa aqui é a prova. Olha o que está dizendo aqui: que quando o espírito imundo sai, ou seja, quando ele é expulso, ele vai procurar lugares e dizer: eu vou voltar da onde eu estava naquela pessoa, eu estava naquele homem, eu vou voltar. E se ele volta e encontra a casa vazia, ele traz outros espíritos. Quando fala de 7 espíritos, isso aqui é algo simbólico, irmãos. A gente não pode interpretar como um sentido literal. Não é 7. Tem 7, agora vai ficar 8, e depois que expulsar vai sair os 8, e agora cada um dos 8 vai trazer mais 7. Não, é algo simbólico, é algo simbólico. Ele vai trazer outros espíritos imundos, vai habitar aquela casa que ainda estava vazia, e o estado daquele homem acaba se tornando pior do que o primeiro. Ele vai se viciar ainda mais, ele vai se drogar ainda mais, vai se prostituir ainda mais. Por isso a cura por vício nunca foi a expulsão de demônios. Não é uma sessão de libertação, aonde eu vou orar para as pessoas, vou expulsar e tudo vai se resolver. Não. Qual é então a cura para os vícios? Irmãos, está claro para nós. O que diz a palavra de Deus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa só é liberta do vício a partir do momento em que ela tem um encontro com a verdade do Evangelho. Ela é liberta do vício quando ela tem um encontro com a palavra de Deus, porque o Espírito sai, mas no lugar do Espírito a palavra ficou, e quando o Espírito volta, a palavra permanece ali, e o Espírito não consegue entrar mais. Então a cura para os vícios é a palavra. Não adianta exorcizar, não adianta expulsar se não tiver a palavra, se não tiver um encontro genuíno com a palavra, não tiver encontro com a palavra de Deus. Então essa é a cura, irmãos, para os vícios. Outro ponto que eu quero falar aqui, sobre os males que nós enfrentamos nesse presente século. Falamos sobre os vícios. Outro mal que nós temos que enfrentar e precisamos falar, quem disser que não temos que falar, é porque nós estamos nos tornando, estamos omitindo de transmitir a verdade para o povo de Deus. O povo de Deus precisa ter conhecimento sobre tudo. O povo de Deus precisa aprender sobre política, precisa aprender sobre os males do mundo, sobre as patologias. O povo de Deus precisa ter conhecimento de tudo para não ser enganado e para saber o caminho correto por onde andar. Um outro mal que nós enfrentamos e precisamos enfrentar e vencer é a depressão, irmãos. É a depressão. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, definiu a depressão como uma doença, uma patologia. Ou seja, o pensamento que nós cristãos, que a gente tinha aí alguns anos atrás, que eu creio que nós não temos mais, é que depressão é frescura, depressão é demônio. É claro que existem demônios que podem causar enfermidades nas pessoas. É claro que existem depressões que talvez de alguns
subsídios de algo, de algumas influências demoníacas, pudesse chegar ao estado de depressão. Não estamos descartando essas possibilidades, mas depressão não é só essas coisas. Depressão é patologia. Depressão não é frescura, não é conto da carochinha, não é falta do que fazer, não, é patologia, e é algo tão sério que a OMS diz que mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Olha o número, irmão. Claro que esses dados aqui eu peguei já tem alguns anos atrás. A OMS colocou a depressão como doença do século. É uma doença gravíssima, sorrateira, e dentro dessa doença existem 2 tipos de depressão. Primeiro tipo de depressão é a endógena. A depressão endógena é aquela que ocorre devido a fatos internos, de origem biológica e hereditária. Ou seja, a depressão pode se causar através de fatos que ocorrem internamente, biologicamente, no meu próprio sistema, no meu próprio metabolismo, sem que ocorra através de interferências externas a mim, para você ter noção de como é algo importante de se falar. A outra depressão, que é a exógena, ela vai acontecer através de fatores do ambiente, ou seja, fatores externos, como por exemplo, o estresse, circunstâncias adversas, problemas profissionais, problemas familiares, a morte de um ente querido e tantas outras coisas que podem causar um abalo na mente, no psicológico das pessoas, para que elas possam ter a depressão. Essa é a exógena, causada através de interferências externas. Em primeiro lugar, irmãos, acontece a crise existencial. Aqui é o pontapé, a gente precisa ter noção disso. O que é uma crise existencial? Eu já tive momentos assim, irmão. Não é errado passar por crises existenciais, momentos que você diz assim: meu Deus, por que eu nasci? Meu Deus, por que está tudo errado? Meu Deus, por que eu perdi o emprego? Meu Deus, por que aconteceu isso? E acontece as crises. Às vezes a gente questiona: isso não é pecado, isso não é ruim, aliás, isso não é nenhum mal. Mas o problema está em alimentar a crise existencial, em permanecer na crise existencial. Esse é o problema. Quando você permanece, você alimenta, e quando você começa a alimentar a crise existencial, ela vai fazer com que gere a depressão. A crise existencial é o primeiro passo para que ocorra a depressão. Vai acontecer um problema, vai acontecer algo, vai acontecer um momento difícil, vai acontecer uma perda familiar de um ente querido, vai acontecer uma decepção amorosa. Esses problemas podem causar crises existenciais que podem gerar depressão. É aí que a gente precisa tomar muito cuidado em alimentar tais crises. Irmãos, Jó passou por uma crise existencial. Elias passou por uma crise existencial. Elias pediu a morte, Jó pediu a morte. Jó pediu que Deus amaldiçoasse o dia do seu nascimento. Mas até que ponto você vai alimentar isso? Até que ponto você vai se esquecer que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, que Deus é o abrigo em meio ao deserto, que Deus é aquele que nos protege em meio à tempestade, que Deus é aquele que está sempre pronto para ouvir as nossas lamúrias, os nossos lamentos, as nossas aflições, as nossas angústias. Até que ponto nós vamos esquecer de levar esses problemas, essas crises aos pés do Criador, que é Ele que é capaz de resolver para nós? Então é coisa seríssima. Isso é coisa seríssima. Olha, a depressão, ela desenvolve no cérebro. Olha, a patologia, ela ocorre um desequilíbrio bioquímico nos neurônios, que são responsáveis pelo controle do humor, por exemplo. Por isso não é frescura, irmãos, não é frescura.
Há uma série de evidências que mostram que essas alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente em relação aos neurotransmissores, a substância que transmite o impulso no nervoso entre as células. Quais são os principais sintomas? A perda de peso, de energia, interesse, humor deprimido, dificuldade de concentração, alteração do apetite, do sono, a baixa autoestima, e por aí existem N fatores. O que a gente tem que fazer diante dessas situações? Primeiro, por ser uma patologia que vai causar esses sintomas, existem tipos de depressões que vão, preste atenção nisso, que esses sintomas vão ser internos, que pessoas não vão transmitir esses sintomas que sejam perceptíveis a segundos e a terceiros. Existem pessoas que são depressivas que não demonstram ser depressivas. Aqui há o perigo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, buscar a Deus. Mas por se tratar de uma patologia, às vezes eu não vou conseguir obter a cura através da minha própria fé. Isso não é feio, irmãos. O que eu vou fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda da igreja, do meu pastor. Olha, pastor, estou passando por isso, me ajude, pelo amor de Deus. A liderança da igreja vai te estender o braço forte e vai te auxiliar para você procurar ajuda também profissional. A igreja não pode dizer que você deve procurar ajuda só espiritual, porque se trata de uma patologia. É claro que Deus, em sua rica bondade e misericórdia, pode curar um depressivo. É claro que Deus pode fazer isso, nós não estamos descartando essa possibilidade, mas vai existir casos em que Deus vai usar a mão da medicina para curar você. Você não pode se isolar e dizer, só Deus pode me curar. Você deve também procurar a medicina, procurar o profissional, para que Deus o use, para que você encontre a sua cura, para que encontre, porque a medicina, irmãos, a medicina faz parte, escute isso aqui, da graça comum. O que é graça comum? É algo da graça de Deus que Ele transmite ao homem. Deus transmitiu uma sabedoria tão tremenda para a medicina, para os médicos, e disse, essa é a minha graça comum, que eu transmito para eles, para que eles possam auxiliar os meus filhos. Então, irmãos, é necessário que nós buscamos ajuda espiritual da liderança da igreja, do pastor da igreja, dos líderes da igreja, dos irmãos da igreja, mas também ajuda profissional. Também devemos nos afastar de coisas que não trazem benefícios. Como que eu quero ser curado de uma depressão se eu não paro de assistir filme de terror? E isso existem muitas pessoas, irmão. Não estou falando de gente lá fora, estou falando de gente dentro da igreja que são viciadas em filmes de terror, filmes demoníacos, filmes que invocam a Satanás, com palavras satânicas, com palavras macabras, obscuras, que não trazem nada de bom para nós. Não. O próprio rock, eu que vim do meio do mundo do rock, eu sei e posso afirmar que o rock é depressivo, o rock é nebuloso, o rock é algo satânico, é algo que habita nas trevas. Então eu não vou conseguir ser liberto da depressão se eu habito no meio do rock que me joga ainda mais para a obscuridade. Não. Então o primeiro passo é limpar a minha mente de coisas que não me trazem edificação, coisas que não me trazem benefícios. Para a gente encerrar, irmãos, que faz parte desse tema de depressão, nós precisamos falar do cristão e o suicídio. Anualmente, mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 11 suicídios apenas um é divulgado. 11 mil pessoas morrem por suicídio no Brasil.
Isso no ano. A maior parte dos jovens, a maior parte desses que cometem suicídio são jovens de 15 a 29 anos. O Amapá, o estado do Amapá, lidera a média de suicídios, que há de 10 a 12 suicídios por 100 mil habitantes. Então é algo, irmãos, que não está mais para fora da igreja, algo que acontece dentro da igreja. A gente vai ver pastores, pastores que não aguentam a pressão ministerial, pastores que não aguentam a carga ministerial. A gente viu que alguns anos atrás isso era algo notório, quando a gente abria a internet, o pastor se suicidou, a pessoa se suicidou, o irmão se suicidou. Isso acontece direto, porque o passo para isso é justamente a depressão. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, nessa questão aqui. Escute o que eu vou falar para você, escute. Não importa onde você chegue, não importa se você perca tudo na sua vida. Eu perdi meu emprego, que eu ganhava 10 mil por mês, eu perdi a minha casa que valia 400 mil reais, eu perdi a minha família toda, eu perdi os meus filhos todos, ficou só eu. Não importa no fundo do poço que você esteja, irmão, sempre haverá uma chance de você se levantar novamente. A vida não chega ao fim porque nós determinamos que ela vai chegar. A vida chega ao fim quando Deus diz que vai chegar ao fim. Isso aqui é sério, irmãos. Escuta o que eu vou falar aqui. Já vou encerrar. No ano de 2008, acho que 2005 a 2008, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava afastado dos caminhos de Deus. E a gente, quando está afastado, a primeira coisa que a gente diz é que Deus vira as costas para a gente, Então a gente se encontra num estado de calamidade, de pecado tão grave, que a gente é capaz de dizer que Deus vira as costas, mas na verdade nós que viramos as costas para Deus, cuspimos na cruz de Cristo e dizemos que Ele nos abandonou. Essa é a verdade. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Aí eu cheguei num nível tão baixo, aquilo que o filho pródigo passou, eu também passei. O filho pródigo chegou no mais profundo abismo, que a Bíblia diz que ele queria comer as bolotas que eram jogadas para os porcos, a comida dos porcos. Ele desejava se alimentar delas, mas nem isso era dado para ele. Nem isso. Eu perdi tudo como perdi com o filho pródigo. Não tinha apoio da família, não tinha apoio da mãe, não tinha apoio de ninguém. Perdi tudo. Eu cheguei num nível tão baixo que eu disse: a única solução para mim é eu tirar a minha vida. Aí eu fui na minha casa, preparei todo o veneno, toda coisa, disse: agora eu vou acabar com tudo. Eu lembro claramente, irmãos, que eu não tinha coragem de fazer aquilo. Mas eu escutava aquela voz que dizia aqui na minha cabeça: covarde, você é tão covarde, tão imprestável, que nem para tirar a vida tu presta. Você não tem coragem, seu covarde. Aquela voz falava, e quanto mais aquela voz falava, mais eu criava coragem para fazer aquilo. Eu tomei aquele veneno. Passou algum tempo, família chegou, vizinhos chegaram, a ambulância passou mais de horas para chegar, me leva para o hospital, faz uma lavagem na mangueira que vai do nosso nariz até o estômago, saia sangue nela. E Deus foi tão bom que disse: mesmo você tentando pôr um fim na sua história, eu te dou uma segunda chance. Eu te dou uma segunda chance. Depois daquele dia eu aprendi uma lição tão valiosa, irmãos. Tão valiosa. Tão valiosa. Você pode se erguer. Você pode se levantar. E mais, e mesmo que Deus não me abençoe, mesmo que a minha vida não seja igual a vida do meu irmão que é próspero,
Ah, meu irmão é próximo, meu irmão tem um carro bom, meu irmão tem uma casa boa, e mesmo que eu não seja igual a ele, embora que eu não consiga ter as mesmas conquistas que ele teve, mesmo assim Deus me dá capacidade de eu ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que ele me proporcionou. Eu sou capaz de enxergar a felicidade nos mínimos detalhes, a ponto de eu ser satisfeito com o pouco que Deus me deu. Sempre há uma solução, meus irmãos, sempre há uma porta aberta para nós, sempre há. Não corra esse risco, diante de qualquer circunstância que você possa enfrentar, grite, peça socorro, grite em primeiro lugar a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama, o que significa clamar? Clamar é diferente de oração, de orar. Orar eu oro com voz normal ou voz silenciosa, mas o clamor literalmente significa grito. Grite a mim, eu te responderei. Grite a mim, eu te ouvirei. Grite a mim que eu vou te atender. Clama a mim, eu vou te responder. Deus está garantindo a resposta para você. Se você gritar o socorro e dizer: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não tenho força para ir, Deus, eu não consigo, você deve levar a Deus diante do Senhor a sua angústia, Depois de tudo isso, irmãos, eu recebi o bem maior. Se você pegar as fotos minhas do passado, você vai ver que todas as minhas fotos eu não conseguia nem sorrir, era sempre mal-humorado, sempre triste. Depois que eu confessei a Cristo, depois que Jesus me aceitou no seu reino, Ele me proporcionou o bem maior que o ser humano pode ter, é a companhia do Espírito Santo. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, do seu lado, te ajudando, te dando força, te ensinando o caminho que você deve andar, te dando graça, te dando felicidade verdadeira. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador que esteja com vocês todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé.